o que gera, de fato, o El Niño e, em contraposição, Laninha, e os efeitos em cada uma das regiões do país, né? Melissa. Obrigada. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o El Niño, né? É um fenômeno climático que ele ocorre ou pode ocorrer no monitoramento que é feito ao longo do ano ali na região do Pacífico Equatorial, e é feito o monitoramento da temperatura, das anomalias de temperatura da superfície naquele oceano. Então, a NOAA sempre está ali acompanhando, elaborando relatórios para a gente ver como que está aquelas condições de temperatura naquela região. Então, para dizer se tem o El Niño de fato, eles utilizam o índice que agora eles estão recalculando, tirando a conta do aquecimento global sobre o efeito na temperatura, que eles chamam de RONE, e eles monitoram as condições de temperatura, e quando eles veem que o índice já está começando a ter um indicativo de pelo menos meio grau acima da média climatológica feita de temperatura naquela região de 1991 até 2020, quando começa a ter esse pelo menos meio grau, eles já ficam ali atentos a um possível El Niño, um acompanhamento que é feito de 3 em 3 meses, e quando a gente tem essa média móvel, que eles chamam de pelo menos 5 trimestres consecutivos, aí configuram El Niño, e também tem que ter ali um acoplamento atmosfera-oceano, tendo essa resposta nesse aquecimento. E em contraposição, os impactos, né, do El Niño, e aí depois queria que você engatasse também falando do Laninha. Perfeito. Então, os impactos do El Niño, ele impacta o globo como um todo, né, a circulação geral da atmosfera, mas particularmente o Brasil, a gente vê ali norte e nordestes mais secos, enquanto que o sudeste ali, o que a gente consegue de fato prever é a questão das temperaturas, elas ficam mais elevadas, e a distribuição da chuva ela se torna um pouco mais irregular, né? Então a gente pode ter períodos mais curtos de estiagem ou períodos mais longos, bloqueios atmosféricos, onda de calor persistente nessa região, e a questão da chuva é um pouco complexa porque a gente está ali numa região de transição entre os trópicos muito quentes e o subtrópico muito frio, então fica um pouco difícil de prever, e a gente tem que ter um acompanhamento mensal nos próximos 3 meses, e até a previsão de tempo de 15 ao longo da semana, também acompanhar outros fenômenos que podem favorecer ou não a passagem de sistemas frontais, né? E o sul, quente também e muita chuva. E aí, falando agora sobre o Laninha é um oposto do El Niño. Então, a mesma região de monitoramento que a NOAA observa as temperaturas, só que ao invés das anomalias estarem positivas acima da média climatológica, elas vão estar de pelo menos meio grau abaixo da média climatológica. E também tem que ter essa mesma persistência, né? A média é feita de 3 meses, e esses 3 meses terem 3 meses consecutivos, digamos assim, para configurar, e ao longo do ano a gente também transita, né? Entre uma fase Laninha, depois um El Niño, mas antes disso a gente tem um período mais neutro, que pode ser curto ou mais longo, ou a gente pode não ter um Laninha ou um El Niño configurado, como foi o ano de 2013 e de 2020 e de 2014, por exemplo. E aí os efeitos do Laninha nas regiões do Brasil são norte e nordeste, com chuvas mais regulares, até mesmo acima da média, enquanto que o sul já é um pouco mais seco, né? E a questão da temperatura não vai ser temperaturas acima da média, né? Então, talvez dentro da média, abaixo da média.